A polícia tirou Isaac em um saco para cadáveres. A Sra. Watson saiu com o corpo, ainda soluçando incontrolavelmente. Disseram-me que eu não poderia entrar no meu apartamento até que eles tivessem acabado completamente com a cena do crime. E não, eles não sabiam quando seria. Eles sugeriram um quarto de hotel do qual eu ri. Perguntei se poderia pegar um cobertor e um travesseiro no meu quarto para dormir no carro. Eles relutantemente trouxeram para mim, e eu engasguei quando os agarrei. Eles cheiravam a morte. Hernandes se ofereceu para me arranjar um quarto de hotel ou me deixar ficar em sua casa, ou até mesmo me implorou para ligar para um amigo e ficar com eles. Recusei todos os três. Fui até meu carro e ignorei Hernandes. Eu ainda estava muito bravo com tudo e arrasado que Clark tinha ido embora. Além disso, não podíamos fazer a vigilância do carro enquanto eu dormia nele. Eu marchei todo o caminho até meu carro e bati a porta com força. Decidi que não me sentia seguro estacionando perto da minha casa para dormir, então eu fui passar a noite em um estacionamento do Walmart. Era como se o destino finalmente tivesse começado a torcer por mim. Eu estava caminhando em direção à entrada do Walmart, vindo do estacionamento para comprar comida. Quando eu estava a apenas alguns carros de distância, um caminhão blindado parou. Aqueles que levam dinheiro pro banco, você sabe o que eu quero dizer. E quem você acha que saiu daquele carro? David. Puta merda. Eu corri para a esquerda e fiquei atrás de um carro, usando os vidros escuros traseiros para observar. Ele estava rindo com seu parceiro que saiu do lado do passageiro. Eu estava muito longe para ouvir o que diziam, mas definitivamente eu não reconhecia essa pessoa ao seu lado. Obviamente era paranoia minha, mas me perguntei se ele poderia ser o cara que fez a Cat falar comigo no telefone. Os dois entraram no Walmart e tomei conhecimento da empresa proprietária do caminhão. E então, tive uma ideia. Minha primeira ideia real de como eu poderia lutar agora que eu sabia onde David estava nesse segundo. Eu corri de volta para o meu carro. Um pouco depois, parei na casa da Sra. K. Eu saí e olhei em volta, me certificando de que David não tinha de alguma forma me seguido até aqui. Eu tive que me apressar. Quem sabia quanto mais duraria seu turno? Bati na porta e a Sra. K abriu. "Olá, Xander", disse ela alegremente. "Oi, Sra. K, eu posso entrar?" 5 minutos depois, eu estava vasculhando o quarto de David. Tive que me apressar. Precisava encontrar algo útil e rápido. Eu disse à Sra. K que anos atrás eu havia emprestado um videogame a David e só agora me lembrava e queria comprá-lo. Felizmente, ela me deixou entrar em seu quarto e encontrá-lo. Eu tinha inicializado seu laptop antigo, mas estava demorando muito para carregar. Por que caralhos ele não comprou um novo laptop com todo o dinheiro que roubou de mim? Isso teria sido uma boa evidência. Eu olhei para cada papel que vi, esperando por algo. Planos escritos, uma lista de verificação, uma receita, qualquer coisa. Todos os papéis que encontrei eram normais pelo que pude ver. Seu quarto era um desastre, o que funcionou a meu favor. Ele pode ter deixado cair algo incriminador e não saber sobre isso. Enfiei várias unidades flash que encontrei em meus bolsos. Tinha 4 delas por aí. Elas podem ter evidências incriminatórias sobre David. O laptop finalmente inicializou e eu tentei imediatamente fazer o login. Sem sorte, protegido por senha. Porra, eu deveria saber, considerando quão experiente em tecnologia ele era para hackear minhas contas. Na verdade, todos os dados incriminadores provavelmente estavam no laptop. Isso me deu uma ideia. Peguei o laptop e o virei. Pus uma caixa de ferramentas sobre a mesa e peguei uma chave de fenda. Usando-a, comecei a desmontar o laptop. Quando terminei, segurei seu disco rígido em minha mão. "Eu vou arruinar você, David King." Enquanto eu remontava o laptop, algo chamou minha atenção debaixo da cama. Era uma caixa. Franzindo minhas sobrancelhas, puxei-a para mim. Era uma caixa de sapatos com poeira cobrindo o topo. Alguns pontos estavam menos empoeirados, onde alguém provavelmente havia manuseado a tampa. Abri lentamente e olhei para dentro. Continha uma pilha de páginas com 1/4 de polegada de espessura, todas unidas por um clipe de pasta. A caixa era muito pequena para permitir que ela ficasse plana, então acabou se enrolando. Dentro, as páginas estavam velhas e gastas. Elas claramente foram usadas com certa frequência. Eu a peguei e percebi que parecia um artigo de pesquisa. A primeira página tinha um título no meio e um autor na parte inferior. Avaliação psicológica para David Edward King. O rodapé da página tinha o nome do instituto e do psicólogo que realizaram o estudo, bem como o ano. Fiz as contas e a avaliação deve ter sido feita quando ele tinha uns 16 anos. Enfiei sob minha camisa o melhor que pude para esconder sua forma quadrada. O laptop foi colocado de volta em seu lugar como se nunca tivesse sido movido. David saberia que algo estava errado eventualmente,
mas não antes de inicializar. Eu dei uma última olhada ao redor e me perguntei se havia mais algo que eu deveria fazer. Sem mais ideias decentes, saí da casa de David. A Sra. K me deu um brownie enquanto eu saía. No caminho de volta ao Walmart, tentei bolar um plano. Eu não poderia simplesmente levar isso à polícia porque era uma prova obtida ilegalmente e não seria admissível no tribunal. Eu sabia disso por causa de um monte de programas policiais. Tinha que obter as evidências sozinho e de alguma forma colocá-las nas mãos da polícia legalmente. Quando estacionei no Walmart ainda não era tão tarde. Entrei carregando os pendrives e a avaliação psicológica comigo. Usei os computadores de demonstração para examinar o conteúdo das unidades flash. Olhando para trás agora, eu tô surpreso por eles deixarem os dispositivos USB funcionarem nas máquinas de demonstração. O primeiro pendrive tinha papéis antigos do ensino médio nele. Nada de útil aí. A segunda e a terceira unidades eram unidades inicializáveis que podiam inicializar o Linux. Eu não espero que todos entendam o que isso significa. Não é importante. Foi no quarto pendrive que tive minha primeira descoberta de evidências. Continha um único arquivo de texto editado no dia anterior. Ao ler, percebi que era uma conversa. Com meu entendimento atual, o pendrive era a forma como David e seu parceiro de sequestro estavam se comunicando. David escreveria uma mensagem e esconderia o pendrive em um local pré-determinado. Então, o sequestrador iria pegá-lo e ler a mensagem. O processo seria revertido quando o sequestrador tivesse uma mensagem para repassar. Muitos de vocês provavelmente dirão: por que eles simplesmente não usariam e-mails criptografados? Isso é muito mais rápido e seguro. Se eles tivessem usado qualquer tipo de rede para se comunicar, algum provedor de serviços de internet ou algum provedor de telefonia celular como a Comcast, teria um registro das mensagens sendo trocadas, mesmo que os dados estivessem criptografados. Os dados criptografados nunca são 100% seguros. Se você se dedicar ao estudo de programação o suficiente, poderá quebrar qualquer criptografia. Pode levar milhares de anos em alguns casos, mas ainda pode ser quebrado. Com nossos avanços atuais em poder de computação, isso pode ser ainda mais rápido. David e seu parceiro reduziriam o risco de serem pegos limitando quem tinha acesso às suas informações. Se você me enviar um e-mail via Reddit, por exemplo, eu não sou o único que entende a mensagem. Ela passa por vários servidores e roteadores, todos observando que uma mensagem foi enviada em um momento específico. Isso deixa um rastro. A menos que você possa apagar os logs desses servidores, você deixa um rastro. Não importa como você envia seus dados. Certamente havia o risco de que alguém pudesse encontrar a unidade flash, conectá-la e localizar todos esses dados como eu, mas isso poderia ser reduzido escolhendo esconderijos decentes. Se você planeja passar mensagens dessa maneira, não as deixe espalhadas pela sala. Principalmente, não o deixe sem criptografia. Sinceramente, eu ainda nem sei por que não foi criptografado. O arquivo de texto teria uma linha, então pularia uma linha e adicionaria outra onde estava a próxima resposta. Pagamento recebido? Sim. A última metade do pagamento vem quando tudo se acabar. Qual mais? Depende dele. Tudo certo? Sim, sem suspeitas. Ela foi prejudicada? Ela lutou, alguns hematomas. Havia algumas linhas extras no meio, marcando o início de uma nova conversa. Alguma informação nova? Um relatório de sequestro foi arquivado na polícia. Mude de local a cada 2 dias, conforme discutido anteriormente. Você está bem abastecido? Temos o suficiente no caminhão para nos mantermos em movimento e operacionais. Certo. Com alguma sorte isso vai acabar antes que ele cometa algum erro irreversível. Estremeci ao fechar o arquivo de texto. Essa foi uma prova contundente. Eu verifiquei quem era o proprietário do arquivo, mas convenientemente estava em branco. Pesquisei no Google o tipo de cabo de que precisaria para conectar o disco rígido a um computador e comprei um cabo SATA para USB. Fiquei grato porque os computadores de demonstração estavam em um corredor fora da vista dos funcionários no centro de tecnologia. Para quem não conhece tecnologia, estou convencido de que parecia um hacker. Deixe-me dar outra lição sobre tecnologia, já que pareço estar dando muitas nessa série. Quando você inicializa o computador, ele pede uma senha, se você tiver definido uma, claro. Sem essa senha, você não pode acessar o disco rígido, a menos que faça alguma solução alternativa. Em alguns casos, no entanto, você pode desconectar o disco rígido e conectá-lo a outro computador. O novo computador irá tratá-lo como um disco rígido externo normal e voilá, você tem acesso. Infelizmente, David criptografou todo o seu disco rígido, então era inútil para mim no momento, até que eu tivesse algum tempo livre para adivinhar a porra da senha ou encontrar alguém que pudesse quebrá-la. Indo para a seção de suprimentos de verão da loja, me sentei e tirei a avaliação psicológica e olhei para a capa novamente. A tal avaliação psicológica para David Edward King. Espero que você saiba que removi a instituição, o autor e a data para fins de privacidade.
Passei 1 hora folheando o conteúdo, usando o índice para navegar. Eu constantemente tinha que procurar palavras longas no meu telefone, mas estava começando a entender o que se passava na mente doentia de David. Eu não vou te passar um resumo completo de toda a vida dele, mas o relatório continha entrevistas transcritas com seus pais sobre incidentes, observações de um psicólogo enquanto mantinha David em confinamento e uma lista geral de eventos que ocorreram na vida de David que podem ter traumatizado ele. Esses são os que eu me lembro. David ateou fogo a animais constantemente e os cutucou com vários objetos. Quando uma cobra se lançou e o mordeu uma vez em seu quintal, sua mãe saiu para encontrá-lo chicoteando o corpo flácido contra uma árvore, com vísceras espirrando por toda parte. Sua única explicação foi: ele tentou me machucar. Ele foi encontrado projetando armadilhas para coelhos e outros animais que foram habilmente escondidas e armadas. Ele alegou nunca ter consultado um guia para fazê-los. Sua mãe mais tarde encontrou cadernos inteiros contendo designs para armadilhas. As armadilhas visavam pegar tanto animais quanto humanos. Seu pai morreu quando ele tinha apenas 12 anos, o que o afetou muito. Ele ficou quieto e reservado por anos. No primeiro dia de ensino médio, entretanto, ele mudou da noite para o dia e se tornou carismático, energético e inteligente. No ensino médio, um de seus professores foi entrevistado após o incidente. Ela notou que 3 meninos começaram a implicar com David, mas ele calmamente aceitou tudo o que eles lhe deram. Um dia, ela veio para a aula e os 3 meninos sentaram-se eretos como uma vara e olharam fixamente para frente. Eles não ousaram olhar para David, enquanto ele sorria maliciosamente e tentava disfarçar. Finalmente, deixe-me tentar resumir o que o psicólogo escreveu sobre David. David parece ter uma necessidade constante de prejudicar outras coisas vivas e causar sofrimento. Uma vez em meu escritório, eu o encontrei batendo os pés no chão. Perguntei o que ele estava fazendo e ele admitiu que estava tentando esmagar qualquer coisa microscópica que poderia estar no meu chão. Eu temo seriamente que ele não será capaz de permanecer na sociedade sem medicação e terapia sérias. Eu não fazia ideia de que David tinha algum desses problemas ou experiências. Nós nos conhecemos quando tínhamos 17 anos. Ele era exatamente como o relatório descreveu: carismático, energético e inteligente. Eu me senti cego por não ver nenhuma bandeira vermelha, mas sabia que ele tinha escondido elas bem intencionalmente. O psicólogo fez outra anotação 1 mês depois. David parece ter realizado um 180 completo em seu humor, ações e comportamento. Ele foi educado e gentil todas as vezes que entrou e é muito capaz de ser totalmente funcional. Essa frase me pareceu estranha. Meses de declarações sobre a instabilidade de David e de repente isso sai? Eu pesquisei o nome do professor. Ele morreu em um acidente de carro no mesmo ano da data de publicação dessa avaliação. Filho da puta. Eu reli a última entrada. Reconheci as palavras pelo que eram. Uma recomendação coagida para voltar a entrar na sociedade. Não me admira que David estivesse tão preparado. Não me admira que ele sempre estivesse à minha frente. Não é à toa que sua expressão espalhou um medo absoluto por mim naquela noite em que ele perseguiu Clark e eu. Ele estava louco. Ele projetou armadilhas. Ele sabia o que fazia as pessoas e animais funcionarem. Ele gostava de infligir dor a eles. E não apenas isso, mas vê-los sofrer. David estava absolutamente louco. Insano, mas funcional. Isso é o que tornava perigoso. Eu me agachei em minha cadeira e peguei um documento Word no meu telefone, onde poderia fazer anotações. Então, comecei a pesquisar no Google. Você sabe do que eu tô falando? Você tá enfrentando um problema e começa a pesquisar qualquer coisa online que possa ajudá-lo a resolvê-lo. A internet foi uma ferramenta maravilhosa para mim nesse momento. Sem ela, eu estaria morto há meses atrás. Fui expulso do Walmart por vadiagem, mas continuei minha pesquisa no meu carro. Eu ligava o carro de vez em quando para dirigir e carregar minha bateria. Naquela noite, aprendi muito sobre hacking, telefones, Android, vigilância, procedimentos policiais, procedimentos legais e todos os tipos de assuntos relacionados à minha situação. Fiz anotações e delineei áreas para pesquisa e aprendizado adicionais. Durante minha pesquisa, encontrei uma lista de aplicativos que podem ser usados para hackear o telefone de alguém. Verifiquei meus aplicativos instalados e você consegue adivinhar o que eu encontrei enterrado no meu telefone? Um desses aplicativos. David, filho da puta King, estava me espionando e me rastreando através do meu telefone. Em vez de excluir o aplicativo, no entanto, eu o mantive. Pode ser útil no futuro. Também pesquisei a empresa para a qual David aparentemente trabalhava. Era uma empresa grande que atendia vários estados, fornecendo transporte de longa e curta distância de bens valiosos. Essa foi uma ótima informação. Se seu trabalho era lidar com mercadorias valiosas, então poderia ser uma maneira fácil de fazer com que ele fosse demitido ou até mesmo cobrado se parte dela desaparecesse de seu caminhão. Sua caminhonete já havia sumido há muito tempo, então eu não tinha oportunidade no momento. Durante todas as horas da noite, Hernandes me ligava.
A mãe de Cat também. Eu ignorei os dois. Esse foi um grande erro, e eu ia descobrir isso mais tarde. Quando o sol nasceu, não me senti cansado. Me senti fortalecido. Finalmente eu sabia mais sobre minha situação e o suficiente para ser útil. Eu sabia como entregar legalmente esses discos rígidos à polícia, mas precisaria da ajuda de Clark e Hernandes. Mas nunca consegui usar esse plano. A realidade me alcançou e David foi rápido demais. Eu estava dirigindo para o meu apartamento para ver se podia escovar os dentes e tomar um banho pelo menos antes do trabalho naquele dia, quando meu telefone tocou. Foi Hernandes. Eu respondi com relutância, preparado para receber uma bronca por ignorá-lo a noite toda. Xander, aonde você tá? Dirigindo para o meu apartamento. Você precisa ir até a delegacia. Imediatamente. Por quê? O que aconteceu? É ruim. Muito ruim. Confuso, desliguei e virei à direita, em direção à delegacia. Entrei no saguão da delegacia para encontrar Hernandes esperando por mim. Descobriram alguma coisa no corpo de Isaac? Eu perguntei olhando para sua expressão preocupada. Eles ainda estão analisando, disse ele, e então respirou fundo. Um novo desenvolvimento surgiu. Eu dei a ele um olhar questionador e então senti um clique de metal frio em volta do meu pulso direito. Reagi, mas 2 policiais se aproximaram e puxaram meus braços. O metal estalou em volta do meu outro pulso, me algemando. Que porra é essa? Eu gritei. Cada um dos policiais agarrou um dos meus braços. Xander, eu sei que você tá chateado com tudo que tá acontecendo. Mas o que você fez foi longe demais. Do que porra você tá falando? Hernandes ergueu uma sacola contendo um telefone. Ele usou a tela sensível ao toque na bolsa e navegou até o correio de voz. O correio de voz estava agitado e parecia que quem estava com o telefone estava ligando. O vento atingiu o microfone, tornando difícil ouvir alguns lugares, mas a voz era inconfundível. Você acha que eu preciso de motivação pra te machucar? Até parece. Eu vou te matar, seu filho da puta. Você vai queimar no inferno. Meu coração estremeceu até parar. Eu disse essas coisas. Eu tinha literalmente dito essas coisas. Na noite em que David nos perseguiu e me prendeu à mesa, eu disse cada palavra. O bastardo estava gravando a coisa toda e agora tinha editado em uma mensagem de voz ameaçadora. A casa de David King pegou fogo ontem à noite, disse ele lentamente, me observando, me avaliando. David e sua mãe ainda estavam lá dentro. Os bombeiros encontraram David vivo e foram capazes de retirá-lo, mas sua mãe já estava morta. Aquela mensagem de voz foi enviada para o telefone dele mais ou menos na época em que os bombeiros estimam que o incêndio começou. Eu perdi meu fôlego. Meus olhos lacrimejaram. O mundo se fechou. Eu não conseguia falar. Eu não conseguia me defender e não sabia explicar. Xander Jones, você está preso.